Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Geoprocessamento com os Melhores. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um arquivo muito importante na área das geotecnologias, o famoso shapefile. Basicamente, o shapefile ele é um conjunto de informações geográficas, como pontos, linhas e polígonos, que servem para representar as feições do mundo real, como os córregos, as estradas, as edificações, dentre outros. Então, se você trabalha ou tem interesse em geotecnologias, fica aqui nesse vídeo que nós vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre o shapefile. Bom pessoal, o shapefile ele é um formato de arquivo desenvolvido pela famosa empresa americana chamada Esri, que foi desenvolvida para ser utilizada no seu software de SIG chamado ArcGIS. Porém, o shapefile ele é amplamente utilizado em todos os processos de SIG em todo o mundo, sendo suportado em basicamente todos os programas de SIG, como o QGIS, por exemplo. Porém, diferentemente de muitos arquivos, o formato shapefile ele é composto por vários arquivos. Ficou difícil de entender? Calma, eu vou dar um breve exemplo para ficar melhor a explicação. Vamos supor que a gente esteja utilizando o programa do Word e a gente deseja salvar para gerar um arquivo. Quando a gente salvar, o Word ele vai gerar apenas um arquivo com a extensão .doc. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente for salvar um arquivo no AutoCAD, por exemplo, quando a gente salvar, ele vai gerar apenas um arquivo com a extensão .dwg. Porém, com o formato shapefile é diferente. Quando a gente for salvar ou criar um shapefile, ele vai gerar diversos arquivos com diversas extensões. Algumas delas são obrigatórias ter, senão você não vai conseguir abrir o shapefile, e outras são facultativas. Vamos ver isso na prática? Vamos lá para o ArcGIS. Bom pessoal, eu estou com o ArcGIS aqui aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui o nosso shapefile. Então para isso, a gente primeiro tem que ir aqui nessa opção catálogo. Se essa barra de ferramentas não aparecer aqui para vocês, vocês podem habilitar elas aqui no programa ArcGIS. Como é que eu faço? Tá vendo que essa ferramenta aqui nesses três pontinhos, ela engloba todas essas outras ferramentas aqui? Então o que a gente tem que fazer? Se ela não estiver habilitada, que eu acho muito difícil, mas caso ela não esteja, você clica com o botão direito do mouse aqui nessa barra de ferramentas em cinza, tá vendo? Nesse espaço vazio. Clicando com o botão direito, a gente vai ver uma série de ferramentas, umas inativadas e outras habilitadas. As que tiver um check é que elas estão habilitadas. O nome dessa ferramenta aqui se chama Standard. Então, se vocês observarem, a minha está habilitada. Caso desabilite, ela vai desaparecer aqui da minha barra de ferramentas. Então, para a gente habilitar ela, a gente clica com o botão direito e vai na ferramenta Standard. E aqui eu consigo localizar a minha ferramenta e assim eu vou clicar na função catálogo. Quando eu clico na função catálogo, vai abrir aqui uma caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo é o quê? Toda vez que eu vou adicionar uma pasta no meu computador, ele vai salvar o diretório aqui nessa opção, Folder Connection. Então aqui vai estar todos os meus diretórios. Caso seja a primeira vez que você esteja usando o ArcGIS, essa opção aqui não vai estar habilitada, porque obviamente você ainda nunca tinha utilizado nenhum diretório. Então para a gente adicionar um diretório, a gente vai aqui nessa opção, Connect to Folder, e aí a gente seleciona a pasta onde a gente deseja criar ou salvar o nosso shapefile. Então nesse exemplo eu vou querer criar uma pasta aqui na minha pasta de documentos. Então eu vou clicar aqui em documentos e dar um OK. O que vai acontecer? Aqui nessa opção Folder Connection, ele vai salvar o diretório dos documentos aqui dentro. Então se eu expandir, ele não apareceu porque eu já tenho esse diretório salvo, tá vendo? Bem aqui, ó. Então eu já tenho esse diretório salvo. O que eu faço? Eu aumento aqui para visualizar o que tem dentro dessa pasta e aqui eu consigo criar a minha pasta de interesse. Então para isso eu vou clicar com o meu botão direito em cima da pasta de documentos, vou em New e seleciono a opção Folder, que é pasta, e aí eu vou dar um nome para minha pasta. Nesse exemplo eu vou botar aqui Shapefile e dou um Enter. Pronto, criei a minha pasta. Agora, clicando novamente com o botão direito, você vai em New e seleciona a opção Shapefile. Eu vou criar meu shapefile dentro dessa pasta. Na caixa de diálogo que se abre, em Name, eu vou dar um nome para esse meu arquivo. Então aqui eu vou colocar
shape underline treino. É muito importante, pessoal, que você não coloque espaço quando você for dar nome a qualquer arquivo dentro do ArcGIS e você coloque um underline. Por quê? Porque se você colocar um espaço aqui, por exemplo, e salvar, quando você for abrir novamente o programa e ele for tentar buscar esse arquivo, ele não vai conseguir porque tem um espaço. Então, é bom você colocar o underline, tá certo? Então, vou colocar shape underline treino. E aqui é o tipo de shape. Lembra que o shape ele é constituído ou por pontos, linhas ou polígonos? Nesse caso aqui, eu vou criar um polígono. E aqui ele pergunta se eu quero colocar um sistema de referência para o meu arquivo shapefile. Nesse caso, eu vou colocar aqui Sirga 2000. Tudo bem? Dou um OK. E aqui dou um OK. Pronto, ele acaba de criar aqui o meu shape. E aí eu posso trabalhar com ele normalmente. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar aqui o meu catálogo. E eu vou habilitar a edição para eu criar um polígono aqui dentro. Então o que eu faço? Tem duas opções. Ou eu clico o meu botão direito em cima do meu shape. E eu vou na opção Edit Filters e Start Editing. Ou então eu vou na ferramenta Editor e habilito a opção da edição. Novamente, se essa ferramenta não estiver habilitada, clica com o botão direito aqui na barra de ferramentas e aí você seleciona a opção Editor, tudo bem? Então, eu gosto de ir por aqui, clico com o botão direito, vou em Edit Filters e Start Editing. Ele vai carregar e pronto, já consigo fazer a minha edição. Veja que ele já habilitou aqui algumas ferramentas. Para a gente poder ter acesso e poder fazer a edição do nosso polígono, a gente clica aqui nessa opção Create Filters, que aí ele vai abrir uma outra caixa de diálogo, tá vendo? Clico em cima aqui desse meu shape e aqui ele habilitou outras edições para mim. Então eu clico aqui nessa opção e aí eu consigo fazer o desenho que eu quiser aqui dentro. Então eu vou fazer um polígono hipotético aqui, tá? Vou fazer um polígono de 4 lados. Se eu quiser finalizar meu polígono, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu dou um duplo clique, que ele finaliza meu polígono, ou então eu clico com o meu botão direito e eu seleciono a opção Finish Stack. E aí ele finaliza aqui o meu polígono. Veja que ele está selecionado aqui com essa linha em azul. Para desselecionar, aqui nessa ferramenta eu aperto Clear Select Filters. E aí ele deixa de selecionar o meu polígono, tá certo? Agora a gente vai finalizar a edição. Para a gente finalizar, a gente vai lá na ferramenta da edição, em Editor, seleciona a opção Stop Editing, e aqui ele vai perguntar se eu desejo salvar minhas edições, eu clico que sim, pronto, já salvei aqui o meu arquivo em Shapefile, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso arquivo para verificar como é que ele está salvo lá na nossa pasta. Então a gente vai lá na nossa pasta, lá em documentos e na pasta Shapefile. Ó, vocês podem verificar que aqui ele gerou vários arquivos com várias extensões, tá certo? Bom, para a gente poder abrir qualquer arquivo no Shapefile é obrigatório ele ter 3 arquivos. Sem esses 3 arquivos, a gente não consegue abrir o nosso shape. E quais são esses 3 arquivos obrigatórios? O primeiro deles é o ponto .shp. O ponto .shp ele tem o objetivo de armazenar a geometria que a gente criou lá no ArcGIS. Então a gente pode verificar que a gente criou aqui um retângulo, né? E aí ele vai salvar essa geometria aqui nessa extensão. Outro item que é obrigatório é o ponto .dbf, que é esse aqui em cima. Mas por que ele não está aparecendo o ponto .dbf assim como as outras extensões? É porque nesse caso eu tenho um programa aqui no meu computador que ele também consegue abrir esse tipo de arquivo. Mas podem ficar despreocupados que no seu arquivo, que no seu computador, ele vai aparecer .dbf. Tanto é que se eu clicar somente nele e for nas suas propriedades, você vai ver que ele tem a extensão .dbf. Tá certo? Então fique despreocupado. Então esse, além do s.shp,
A outra extensão obrigatória é o .dbf. E qual é a função dessa extensão? A função é salvar dados alfanuméricos. Caso a gente queira dar algum tipo de informação alfanumérica para o nosso arquivo Shapefile, lá na tabela de atributos, essa extensão vai armazenar essas informações. Então, se eu voltar aqui para o meu programa, se a gente for abrir nossa tabela de atributos, veja que aqui tem algumas informações alfanuméricas. Então, feed 0, shape na geometria de polígono e id 0. Se eu quiser adicionar mais algumas informações, por exemplo, a área do meu polígono, o perímetro, ou dar um nome para ele, essa função quem vai fazer é o .dbf, tá ok? E o outro arquivo, a outra extensão que é obrigatória é o .shx. O .shx é como se ele fosse uma ponte que vai ligar o SHP ao dbf. Então a única função dessa extensão é fazer a conexão entre essas duas extensões. Então esses são os 3 hits obrigatórios em meu arquivo Shapefile que eu tenho que ter, senão ele não vai conseguir abrir. As outras extensões, elas são facultativas, ou seja, eu consigo abrir o meu arquivo sem a existência delas. Mas vamos entender o que cada uma significa. Bom, vamos começar primeiro por essa daqui, .shp.jorge, que é o meu nome, e dá um srlock. Essa extensão aqui ela está aparecendo porque o meu arquivo, o meu programa ArcGIS ele está habilitado. Se eu fechar esse programa, se eu salvar ou fechar, essa opção aqui ela vai simplesmente sumir. Então vamos supor, eu vou fechar aqui e eu não vou salvar, só simplesmente fechar. Veja que ela vai sumir. Ó, perceberam? Ela sumiu por quê? Porque eu não estou com o meu programa ArcGIS aqui aberto, tá bom? A outra extensão facultativa é o SBX e o .sbn. Esses dois índices a gente chama de índice espacial. Basicamente, resumidamente, eles servem para acelerar o processamento das minhas geometrias lá na minha extensão .shp. Então a única função deles é acelerar o carregamento, o processamento dessas geometrias para o ArcGIS não ficar muito tempo rodando, caso seja uma geometria muito grande, tá certo? A extensão PRJ, ela está ligada ao sistema de projeção que eu dei ao meu arquivo Shapefile. Vocês lembram que eu coloquei Cirga 2000? Então, essa extensão tem a função de armazenar a projeção que eu determinei no meu arquivo. Se eu não determinasse nenhuma projeção, essa extensão aqui não estaria aqui nesse momento, tá certo? E por último, temos aqui o ponto CPG. Essa extensão, ela é como se fosse uma página de código, que ela tem o objetivo de identificar o conjunto de caracteres a ser utilizados ao exibir o texto em shapefiles, utilizados tanto no ArcGIS quanto no QGIS. Então vamos supor que a gente remova todas essas extensões facultativas e a gente tenta abrir somente as extensões obrigatórias. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir essas minhas extensões facultativas. Na verdade eu não vou excluir, eu vou jogar elas para uma outra pasta. Então eu vou criar uma outra pasta aqui chamada Shape Facultativo. E aí eu vou jogar esses meus arquivos facultativos aqui, tá? Agora eu vou abrir aqui o meu ArcGIS. Vou abrir um novo projeto. E agora eu vou tentar abrir esses meus arquivos, somente meus arquivos obrigatórios. Lembrando que se eu acessar os meus arquivos pela pasta, ele vai estar discriminando aqui todas as extensões do meu arquivo Shapefile. Se eu for abrir o meu arquivo Shapefile pelo programa, para isso a gente vai em adicionar data, e aí a gente vai até a pasta onde a gente quer abrir o arquivo, ele vai estar somente em um formato que é o .shp, mas ele já vai estar vinculando todos os arquivos aqui dentro, tudo bem? Então aqui, ó, aqui já abri diretamente lá na pasta onde eu salvei Shapefile e eu vou tentar abrir, adicionar.
Veja que como eu tirei a extensão .prj que está vinculando ao sistema de referência, ele deu uma mensagem aqui, falando que esse meu arquivo ele não tem nenhum sistema de referência. Somente isso. E eu dou um OK e ele vai abrir aqui para mim. Tudo bem? Agora, se eu tentar... Agora eu vou remover. E agora, se eu tentar tirar pelo menos um arquivo obrigatório aqui do meu shapefile, vamos supor que eu tire o .shx, que ele tem a função de interligar o meu .shp do meu .dbf. Vamos supor que eu tire ele. Então eu vou tirar e jogar lá para o meu shape facultativo. E agora eu tente abrir ele novamente. Ó, vou tentar abrir ele. Ele não vai conseguir abrir. Então é isso, pessoal. Aqui nós temos as nossas extensões obrigatórias, que é o .shp, shx e o dbf, que todo formato Shapefile tem que ter essas extensões. E nós temos, por outro lado, os nossos arquivos facultativos, que são aqueles arquivos que compõem o nosso Shapefile, mas que a gente consegue abrir sem a existência deles. Bom, pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo e também tenha aprendido algo novo. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e também sugestões para novos vídeos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de novos vídeos. Até a próxima!